benignidade, Pai, dura para todos sempre. E queremos te agradecer, Pai, pela vida de cada um presente aqui nessa sala virtual. Quero te agradecer pela minha vida, pela vida dos meus familiares. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom, Pai, em todas as coisas. Quero pedir que o Senhor abençoe a nossa aula hoje, que o Espírito Santo, Pai, possa estar nos dirigindo, nos guiando, nos ajudando, Pai, a aprender algo novo sobre o Senhor, ou aprender as mesmas coisas de um ponto de vista seu, de um ponto de vista que possa fazer diferença na nossa vida, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Desculpe. Então, hoje nós vamos estudar mais um princípio de vida, tá? Nós já dois, que é a segunda parte dessa matéria, tá? A gente tem poucas aulas até terminar já esse primeiro semestre, e vocês vão ser avaliados, e já vai ter a nota de vocês no boletim, tá? E, então, hoje nós vamos estudar um princípio de vida que eu acho ele, sim, tão importante, que é um princípio de vida que ele vai reger os outros princípios na nossa vida, tá? Então, hoje, nosso princípio que nós vamos estudar é sobre a gratidão. Daniel vai estar passando aqui o princípio da gratidão. Nós aprendemos nesses semestres, desde o começo do semestre, que princípio é o ponto de vista de Deus sobre um determinado assunto, sobre uma determinada área da nossa vida espiritual. É a maneira com que Deus vê, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia, nós vamos descobrir hoje nessa aula, talvez, que às vezes a gente faz uma ideia de um assunto, mas nós precisamos de olhar com os olhos de Deus, ver as coisas da maneira que Deus pensa, porque o que é válido é o ponto de vista de Deus, porque Deus está sempre certo, né? Então, nós vamos aprender hoje sobre a gratidão. E eu sempre falo aqui em casa que uma coisa que eu não suporto nas pessoas, e às vezes em mim mesmo, quando eu me pego sendo ingrata. Porque Deus nos dá mil e um motivo mais do que isso, para que a gente possa ter gratidão. E nós vamos entender hoje o princípio da gratidão do ponto de vista divino. O que Deus espera de nós quando Ele mandou que a gente fosse grato, né? E nós vamos ver que gratidão é um princípio de vida, porque é um mandamento de Deus. Nós vamos estudar isso na Bíblia hoje, quando Deus manda a gente ser grato, a gente ter gratidão em todas as circunstâncias, tá? Nós vamos passando aqui hoje, talvez eu falo meio um pouco devagar, porque minha voz ainda não está 100%, mas eu acho que vai dar para vocês conseguir entender. Qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Então, gratidão, como princípio de vida, é um dos princípios essenciais na vida de um homem e de uma mulher de Deus. É difícil você dizer que você tem uma vida cristã plena, feliz, satisfeita, se você não tem esse princípio de gratidão. Se você não desenvolveu na sua vida a gratidão. Então, para começar, nós vamos colocar no livro de 1 Tessalonicenses, nesse capítulo 5, do versículo 16 em diante, tem outros princípios de vidas, outros princípios de vida aqui. Nós vamos estudar o princípio da gratidão, mas nós vamos ver que tem outros princípios aqui. O Daniel vai colocar para mim o 1 Tessalonicenses 5, vamos ver se é o 16 ou 17, mas pode colocar. Vamos ver se é esse. Não é esse, não. Vamos ler esse aí. Ó,
um primeiro princípio de vida, que nós vamos estudar em outra ocasião. Alegria é um princípio de vida. Pode colocar, Daniel, mais para frente, continuar passando para mim. Você saiu aí da Bíblia. Ó, orem continuamente. Agora é esse, é o 18. Vocês corrigem aí para mim. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Espera aí que o Daniel saiu. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tem outras traduções que tá escrito, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, em tudo, quer dizer, em todas as circunstâncias, você dá graça. O que é dar graça? É ter gratidão. Aqui tá falando da gratidão, do princípio da gratidão, né? Então vamos entender melhor. Então nós entendemos por esse versículo que gratidão é um princípio de vida, porque Deus disse, dê graça em todo o tempo, todas as circunstâncias, você dê graças em tudo, tá? Porque essa é a vontade de Deus. Então, o princípio de vida, porque é a vontade de Deus, é o ponto de vista de Deus sobre a nossa vida, é Ele querer que você seja grato, que você tenha gratidão em toda e qualquer circunstância da sua vida. Aí você pensa, mas que pedido difícil. Aí nós vamos entender melhor isso. Primeiro, a gente vai entender que a gratidão é uma convicção, uma certeza fundamentada na fidelidade de Deus, daquilo que Deus prometeu e ele fará. Por isso que nós podemos ser gratos antes mesmo das coisas acontecerem, porque a Bíblia fala que fiel é aquele que prometeu. Então, quando nós colocamos a nossa confiança naquele que é Deus, que nos criou, que nos é, elevou, retirou a gente lá do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. E a Bíblia fala que se ele não poupou o seu próprio filho, como ele não dará com ele todas as outras coisas? Então, Deus está garantindo para nós não somente a salvação, a vida eterna por meio de seu filho Jesus, mas com ele todas as coisas que nós precisamos. Então, baseada nessa convicção da fidelidade de Deus, que fiel é aquele que prometeu, e que ele vai fazer aquilo que ele prometeu, porque ele é fiel, então nós já podemos viver num estado de gratidão, independente do momento, se o momento que eu estou vivendo não é um momento propício para mim ficar grato, eu não tenho motivo para ser grato. Tem pessoas que falam isso, está tudo dando errado. Então, nós precisamos entender que a gratidão, ela não pode depender se as coisas estão dando certo ou não. Você tem que entender e crer que você já tem tudo o que você precisa, que Deus já deu de antemão para você tudo o que você precisa até a sua vida eterna. Então, você ter um estado de a gratidão como princípio de vida, ela é um estado, um estado de vida, é um estilo de vida. É isso mesmo. É um estilo de vida, de você viver grato, né? Sabendo que essa gratidão que você tem, ela está fundamentada na fidelidade de Deus, não em expectativa, que nós vamos ver aqui mais para frente, não em expectativa do que vai acontecer, que alguém vai fazer alguma coisa para você, que você vai conseguir alguma coisa por você mesmo. Então, quando você baseia a sua gratidão nas coisas que esse mundo oferece, na expectativa que você gera desse mundo, das pessoas, você não vai ser agradecido, você não vai ser grato, não vai ter esse princípio de vida, de gratidão. Porque nós vamos experimentar frustrações,
decepções nesse mundo. Mas quando a sua gratidão está fundamentada na fidelidade de Deus, você vive um estado de gratidão. Não é que hoje você está grato. Por exemplo, eu estou muito grata hoje de estar aqui, nesse lugar, aqui, exatamente falando ensinando vocês a palavra de Deus, depois de passar alguns perrengues, né? Grata por isso. Mas não é isso só que me deixa grata. O que me faz ser grata é tudo aquilo que Deus, Jesus conquistou para mim lá na cruz, e naquele dia que eu aceitei, ele me deu, eu falo o kit da salvação, né? Além dele me dar a vida eterna por meio de Jesus, ele me deu também tudo aquilo que eu preciso para eu viver nesse mundo. Então, ninguém que está aqui hoje nessa sala, e ninguém nesse mundo que tem Cristo como Salvador, que tem Deus, tem um motivo para não ser grato. Nós temos mil e um motivos para ser gratos, tá? Então, aqui, o número 3, a gratidão é a forma com que mantemos o nosso coração puro e santo. No livro de Hebreus 12, 15, nós vamos lá, diz assim, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Eu sei que vocês já passaram por isso, talvez você, ou talvez se vocês tenham convivido com pessoas com raiz de amargura. Olha, é muito triste conviver com alguém amargurado, porque a raiz de amargura, ela brota, aqui está escrito que ela brota, e ela causa perturbação, de maneira que ela vai contaminando as pessoas. E por que surge a raiz de amargura? A raiz de amargura, a murmuração, a insatisfação é o contrário do princípio de gratidão. Quando você não está grato, quando você não tem gratidão, você não vive esse estado de gratidão, então você vai ficar amargurado quando as coisas não saem do jeito que você quer. Você vai ficar se vitimizando. Hoje essa palavra aí tá até na moda, né? Qualquer coisa as pessoas elas se vitimiza a algumas pessoas. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente se coloca na posição de vítima, vítima da circunstância, vítima que aconteceu isso, e você vai viver a vida murmurando, amargurado, e ao invés de você ter alegria, de você ter gratidão, sabe? Aquele contentamento de que Deus já providenciou todas as suas necessidades por meio de Jesus Cristo. Então, voltando lá. Então, aqui, a gratidão é uma forma da gente manter o coração puro. Então, quando eu sou grato, o meu coração não vai ficar amargurado, entendeu? Não vai entrar no meu coração o descontentamento, a amargura que contamina as pessoas. E aqui está escrito: muitas pessoas pensam em santidade na forma de comportamento. Então, né, tem um princípio da santidade também. O que é ser santo? É ser separado das coisas que desagradam a Deus. Então, às vezes a gente pensa em ter uma santidade em rituais, em práticas, né? Manter um bom comportamento diante das pessoas. Isso aí tudo é válido, é bom, né? Que a gente tem que viver uma vida que demonstra que você tem Cristo na sua vida. Só que não pode ser só uma prática vazia, sendo que lá dentro não tem um coração grato. Você entende? Ah, não adianta eu querer praticar uma santidade, sendo que o meu coração não está preservado na pureza da gratidão. Porque a gratidão, ela, sabe quando você faz
uma conserva, né, que você coloca lá alguns ingredientes que mantém aquele produto que está na conserva bom para ser consumido durante lá o prazo estipulado. Então, aqueles ingredientes, ele conserva. A gratidão, ela conserva o nosso coração. Conserva o nosso coração do quê? Da amargura, da murmuração, da vitimização, de colocar a culpa nos outros. Então, quando você está cheio de gratidão, é como se você tivesse pleno. Sabe o que é pleno? Aproveitar que eu estou precisando de tomar bastante água agora, para não tossir essas coisas, vou pôr a água aqui no copo, vou mostrar para vocês. Esse copo aqui, vamos ver se vocês enxergam ele, tá vendo? Tá bem cheinho. Então, ele tá cheio e não sobra, se eu colocar mais um pouquinho aqui, vai derramar. Então, significa que ele tá pleno, cheio, não está faltando nada. Então, quando você tem gratidão, você sente uma pessoa plena, cheia, satisfeita. Você não se sente amargurada e nem lesada por nada. Então, não tem motivo de você estar com ingratidão. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, que a gratidão preserva a pureza do nosso coração, né? Para que a gente não vá criar raiz de amargura e contaminar os outros, tá? Outra coisa, no 4 diz que ser grato em todas as coisas. Lá no Tessalonicenses 5,18 diz que a gente tem que ser grato em tudo, dai graças, em tudo. Eu sei que é difícil, é assim, mas quando você começa a trabalhar isso na sua vida, porque isso aí é um princípio de vida e ele tem que ser trabalhado. Quando você começa a trabalhar isso na sua vida, ele se torna possível, né? Você sentir gratidão mesmo em meio à situação adversa na sua vida, tá? Aqui em 1 Coríntios 10, vocês sabem que está mencionando aquela história do povo, está mencionando a história do povo de Israel, que foi impedido de entrar na terra prometida por causa do quê? Da murmuração. Da murmuração, da murmuração. Aí, eu falei no começo da aula que a murmuração é o contrário da gratidão, é o antônimo, tá? Quem é grato não murmura. Quem é grato não se amargura, não se ressente, tá? Então, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali é que eles, ao invés de ter gratidão a Deus, porque Deus tirou eles da terra do Egito, da escravidão, eles eram escravos. E Deus colocou eles estava prometendo para eles a entrada numa terra que manaria leite e mel. Eles iam ter fartura, eles iam criar os seus filhos, eles iam ter paz, eles iam ter prosperidade, ser feliz naquele lugar. Mas o que aconteceu é que vieram as dificuldades. Na vida virão as dificuldades, irmãos. Vocês podem estar certos disso, dificuldades virão. E elas não podem impedir que sejamos gratos, que tenhamos gratidão. Esse princípio não pode sair da nossa vida, nem quando tudo for mal, quando tudo parecer ruim. Então, as dificuldades vieram no caminho, quando eles estavam indo em direção a Canaã. E o que eles fizeram? Eles, ao invés de lembrar do passado, que eles eram escravos, que eles estavam na servidão, eles olharam para aquilo que eles não tinham. Eles não olharam para aquilo que Deus estava dando para eles. A possibilidade de uma nova vida, de uma libertação, a possibilidade de entrar numa terra onde eles seriam dono da sua propriedade. Eles olharam, sabe para quê? Eles olharam para a dificuldade e começaram a sentir saudade. A Bíblia fala que nos seus corações
Em corpos, eles nunca mais voltaram para o Egito, mas no coração deles, eles voltaram para o Egito. Olha que coisa triste. Eles não acreditaram, eles não tinham convicção fundamentada na fidelidade de Deus, naquilo que Deus tinha prometido. Então, eles começaram a se queixar, né? E isso, né? O que impediu o povo de entrar na terra de Canaã foi os reclamadores, os queixosos. Perde, perde. Você vai perder na sua vida se você murmurar contra Deus, se você reclamar, se você achar que uma coisa deu errado, não saiu do jeito que você queria, você perde sua gratidão tudo por Deus e você só reclama e você só tem um coração murmurador. O evangelho que nos libertou do Egito, entre aspas, do pecado, nós éramos escravos do pecado, né? O evangelho chegou até a nós e nós aceitamos Cristo como nosso Salvador e nós fomos libertos, assim como o povo foi livre, liberto da escravidão do Egito, nós fomos libertos da escravidão do pecado. E esse evangelho tem que evoluir em nós. De que forma? Nós já fomos salvos pela graça de Cristo, né? Isso não vem de nós, foi um dom de Deus. Motivo para a gente ser grato, agradecer por todo o tempo. Aí o que acontece? Não evolui porque a gente não tem um coração grato. No momento que a gente aceita Cristo, a gente fica feliz, uma vida nova, aí começa a vir as dificuldades. Na nossa caminhada com Deus, no nosso deserto da nossa vida, virão dificuldades, virão adversidades. E quando elas vêm, a gente não evolui espiritualmente ao ponto de confiar na fidelidade de Deus. Aí começa a murmuração. E a murmuração é o contrário de gratidão, tá? Então, esse evangelho declarou a nossa liberdade. Lembra aquele dia que Jesus estava lá na sinagoga e ele abriu o livro de Isaías e ele começou a ler aquela parte que falava dele, né? Aqui não é o versículo exatamente, mas diz que Jesus proclamou a liberdade aos cativos. Por quê? Porque nós éramos cativos, escravos do pecado. Ele dá vista aos cegos para pôr em liberdade os cativos. Ele fez com que a gente enxergasse que a gente estava caminhando para o inferno e através dessa visão que ele abriu para a gente, ele pôs em liberdade aqueles que estavam cativos nas garras do inimigo, caminhando para o inferno. E esse caminho, essa trajetória, para alcançar, esse é o caminho. Deixa eu ver aqui, eu escrevi meio esquisito aqui. E esse é o caminho, e na verdade, qual é o caminho para alcançar um coração livre? Né? Qual é a trajetória? Gratidão. Ele veio para dar liberdade aos que estavam cativos, para dar vista, para abrir a nossa visão, para a gente entender que a gente estava escravo do pecado. E o que acontece aqui? Muitas vezes a gente continua cego, a gente não cresce e não desenvolve princípios de vida cristã, não tem esse desenvolvimento pessoal, espiritual na nossa vida, e a gente tem crente que passa uma vida inteira só reclamando porque ele não tem a consciência daquilo que ele ganhou quando ele aceitou Cristo como Salvador. Ele não tem consciência que o copo, que é como se ele tivesse completo. Quando Cristo deu para ele essa liberdade, proclamou a nossa liberdade, tirou a gente do cativeiro, colocou a gente no reino do Filho do seu amor. Quando ele fez isso, ele encheu o nosso copo. Ele fez a nossa vida transbordar. A gente está cheio de tudo que a gente precisa. Talvez a gente não tenha consciência do que nós temos,
É como se alguém tivesse uma herança muito grande e ainda não tivesse tomado posse daquela herança, porque nem sabe que tem aquela herança, tá? Mas nós conhecemos Cristo, nós estamos conhecendo essas palavras aqui que nós temos disposto esse tempo para aprender. Então, nós não precisamos de ser como eles foram, perderam esse tanto privilégio, porque eles foram ingratos, não tiveram perante Deus, perderam muitas bênçãos de Deus. Nós não precisamos de perder nada disso daí. Então, vamos passar para frente. Outra coisa que eu quero que vocês aprendam, hein? Olha aqui. Gratidão não é o mesmo que agradecer. Sabia disso? A diferença, agradecer é apenas a forma que eu estou reagindo a um benefício. Tem um monte de erro aí, hein, Daniel? Agradecer é a forma que eu estou reagindo a um benefício, mas a gratidão vai além de agradecer o benefício, é a consciência, a convicção da identidade, da pessoa que nós nos tornamos em Cristo. Se você tentar ter um coração agradecido, ora você vai estar agradecido e ora não. Ora você vai ter motivos para agradecer e ora não. Por isso que a gratidão é um princípio e não é um comportamento. Agradecer é um comportamento, por exemplo, alguém faz alguma coisa para mim, ela correspondeu a uma expectativa minha. Então eu vou lá, eu agradeço, eu fico todo agradecido com aquilo que a pessoa está fazendo. Mas tem hora que se a pessoa não corresponder à minha expectativa, aí vem a murmuração, vem a amargura. E quando você tem um espírito grato, esse princípio de vida dentro de você, não vai depender do que o outro, da expectativa do outro. Se ele vai fazer alguma coisa que você está esperando ou não, mesmo assim você continua sendo agradecido, porque você está lembrando lá daquele princípio, que quando Jesus te salvou, ele deu também com a sua salvação todas as coisas que você precisa. Você é uma pessoa completa, entendeu? Alguma coisa vai dar errado? Vai, mas isso daí não pode tirar essa plenitude sua de gratidão, tá? Então, eu agradecer alguém que está fazendo alguma coisa boa para mim, isso daí é uma coisa bacana, a gente tem que fazer isso, né? Faz parte da gente, né, demonstrar essa gratidão, agradecimento a algo que alguém está fazendo de bom para nós. Mas isso daí só não é gratidão. Por quê? Porque se a pessoa não fizer nada que você está na expectativa, você vai deixar de ser grato? Né? É o que acontece na nossa vida, vamos ser sinceros. Então, agradecer, a gente agradece, alguém faz uma coisa boa para a gente agradece, a gente fica feliz, tal, mas essa gratidão que eu estou tratando nessa aula hoje é um espírito é, feliz, satisfeito, apesar das coisas não darem certo, entendeu? Apesar de você passar por algumas coisas, algumas tribulações momentâneas nessa vida, você preservar um espírito grato, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas na sua vida, independente se está indo tudo bem ou não. Que você vai ter dele o socorro, que você vai ter dele aquilo que você precisa, porque ele é o seu Deus, ele é o seu Pai, tá? Então, gratidão, ela não é uma ação de retribuição a um benefício recebido. Agradecer, falar, oh, muito obrigado, eu quero te agradecer por isso que você fez para mim, que você me ajudou, um presente que você ganhou, então você agradece, mas a gratidão não tem a ver com a retribuição de alguma coisa que você ganhou de alguém, mas é um estado que você
tenha um estilo de vida de um adorador que reconhece que já recebeu tudo que precisava de Deus. E que mesmo que alguma coisa não saia da expectativa dele, ele é grato, porque Deus falou, em tudo dai graça, em tudo. Ele não separou nenhuma situação. Em tudo seja grato, tenha gratidão, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo explicar aqui, mas o que eu quero mostrar para você é que nós desenvolver esse princípio de gratidão na nossa vida vai além da expectativa que você tem das coisas dar certo e você ser grato a Deus porque deu certo. É você ter gratidão dando certo ou não. Vocês estão conseguindo entender, gente? O que eu estou querendo passar para vocês? Sim. Ô, mãe, Sim. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. eu queria falar que eu acho que tem muito a ver com aquela música que a gente canta de Deus é Deus, né? Se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não é questão do que ele vai fazer, a gente não adora pelo que ele faz, mas pelo que ele é, né? A gratidão é isso, é ir além do que ele pode fazer ou não. Isso. É isso aí. Vocês estão entendendo. Pode passar, Daniel. Aqui, gratidão é um estado de plenitude. Lembra que eu mostrei o copo aqui? É como se você tivesse cheio, e quando você está cheio, completo, não está faltando nada. E se não está faltando nada, eu só tenho motivo para quê? Para ter gratidão, tá? Então é o estado de plenitude. Por isso a palavra diz: alegrai-vos sempre e orai sem cessar. Alegrai-vos, a alegria é um princípio também. Sempre, né? E orai sem cessar. Pessoas têm confundido oração com petição, tá? Não que você não possa pedir o que você precisa na oração, mas significa que se eu não tenho nada para pedir, então eu não oro. Então, a oração é um estado espiritual de comunhão plena, a partir de um coração grato. Eu vivo na presença de Deus, coloco letra maiúscula aí para mim, Daniel, num estado de plenitude. Eu estou aqui comungando, desculpa, irmão. Eu estou tendo comunhão com Deus numa plenitude, numa alegria, numa satisfação de que eu já recebi de antemão. Então, eu vivo num estado de gratidão, porque eu já sei que tudo que Deus sabe que eu preciso, Ele já me deu. Em Jesus, nós somos completos, nós somos plenos. Então, quando eu oro, é lógico, eu posso pedir o que eu preciso. Deus ensinou a gente a orar pedindo o que a gente precisa. Mas, se você não tiver nada para pedir, ora também, adorando a Deus, com gratidão, né? Porque aquela comunhão, é aquela alegria de saber que em Cristo eu tenho plenitude de vida, eu tenho uma vida plena, cheia, satisfeita. Gratidão, você está sempre fluindo no sentido de entregar. Porque nós não vivemos num mundo que as pessoas estão sempre com a mãozinha estendida, mas não é para ajudar, é querendo alguma coisa. Todo mundo acha que tem direito, todo mundo fica brigando porque acha que tem mais direito do que tem. Quando a Bíblia fala, quem pode responder para mim aí? O que a Bíblia fala que nós merecemos? Pelo nosso merecimento. O que nós merecemos? A morte, né? É. O salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que a gente merece, pelo nosso mérito mesmo, a gente não ia nem para o céu. Nós vamos para o céu pela graça de Cristo, pelo favor imerecido. Nós não merecemos nada. Nós não temos nada porque nós merecemos. Nós estamos aqui nos merecimentos de Jesus Cristo. Ele, sim, que é digno de toda a honra, toda a glória, e ele foi aceito por Deus como
propiciação, como pagamento dos nossos pecados. Deus aceitou ele. Então, na pessoa de Cristo, nós podemos ter tudo aquilo que nós perdemos, que o Adão perdeu lá no paraíso, por causa do pecado, e o pecado dele passou para toda a raça humana. Então, se fosse nós lá, ia ter feito a mesma coisa, porque somos pecadores. Então, nós perdemos tudo. E em Cristo, ele devolveu, ele remiu nós. Ele trouxe de volta aquilo que a gente tinha perdido. Então, quando a gente pensa nisso, você tem que viver na presença de Deus em plenitude, pensando assim, eu sou cheio, sou pleno, completo, e eu não sou carente de nada. A única coisa que eu era carente era da graça de Deus. Agora que ela me alcançou, eu tenho tudo. Eu tenho Cristo, eu tenho tudo, tá? A gratidão, você está sempre fluindo no sentido de entregar. Você vai querer, você se sente tão cheio, tão completo, que você quer fazer alguma coisa. Você quer entregar para alguém algo. Não há espaço, não há falta, de modo que nem minhas necessidades se tornam carência. Então, eu não sou carente das minhas necessidades, entendeu? Não significa que eu não tenho nenhuma necessidade. Né? Se você fica doente, você necessita de um tratamento. Se você, todo dia nós necessitamos de comida, né? Esse frio, de coisas para aquecer a gente, nós precisamos de coisa, mas nós necessitamos de coisa, mas nós não somos carentes mais. Por quê? Porque Deus supriu todas as nossas carências em Cristo. E por meio de Cristo, Ele sabe o que a gente precisa. Então, nós temos alguém que olha por nós, que supre as nossas necessidades, de maneira que, mesmo tendo necessidade, nós não somos mais carentes das nossas próprias necessidades, porque elas são supridas por meio de Cristo. Então, eu sou grato por desfrutar necessidades na minha vida, porque são essas necessidades que me colocam em conexão, em relação uns com os outros, eu com vocês. Por exemplo, esses dias que eu fiquei doente, eu sabia que vocês estavam orando por mim. Isso me confortava. Então, eu sou grata a Deus por essa situação. Aí você fala, mas eu gostei de passar por isso? Não gostei, né? Queria não ter passado. Mas agora que eu passei, eu sou grata por ter vivido essa experiência e estar aqui. E eu fico pensando que isso aí me trouxe mais perto de vocês, de outros irmãos que se uniram para orar por mim. E é por isso que eu estou aqui hoje, olha só. Então eu tenho motivo para agradecer. Hoje eu estava ainda meio assim, meio fracote. Eu falei, não, vamos parar com isso, vamos voltar para as aulas, vamos trabalhar, porque eu sou grata, né, por estar aqui, por ter passado por tudo isso, porque isso quando a gente tem uma necessidade, isso coloca a gente em conexão com o outro, o amor aumenta, né? E a plenitude de um derrama sobre o outro, graça sobre graça. Olha só se nós não temos motivo para ser grato, gratidão, tá? Gratidão é uma alegria que não pode ser roubada. É uma coisa muito preciosa, mas ela não pode ser tirada de você. Não é uma satisfação, porque muitas vezes você não está satisfeito, mas você está grato. Mas é uma alegria de saber que as minhas necessidades não são carência, não são prejuízo, não são ausência ou dano. É quando você olha para as suas necessidades ou para alguns problemas que te afligem e você sabe que ela não é um prejuízo, né? Não é uma ausência de nada e você não está sendo lesado por nada, porque você tem um Deus que supre todas as suas necessidades em Cristo. Então, as suas necessidades não são carência, nem prejuízo, nem ausência, nem dano. Talvez as suas necessidades
São oportunidades que Deus coloca na sua vida de você glorificar o nome dele, de você ser grato e demonstrar a Deus que você ama ele, mesmo quando as coisas não dão certo. Quando as coisas não dão certo, não, quando as coisas não vão bem. No livro de Abacuque, um dos últimos versículos, eu sei que vocês conhecem, que fala, mesmo que não haja fruto na videira, que eu não sei exatamente decorado certinho, mas fala que não haja ovelhas no curral, que os gados que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que não haja gado no curral, que tudo dê errado. Mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Né? Então é isso, é porque quando a pessoa chega no ponto que o Abacuque colocou aquele versículo, ele estava querendo dizer, mesmo que tudo vai mal, eu me alegro no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele está acima de tudo isso. Porque com ele, as minhas necessidades, a falta do azeite, dos frutos da vinha, dos animais no pasto, não significava carência para ele, nem prejuízo, nem dano, nem ausência, né? Aquilo ali não significava que aquela necessidade era uma carência, era só uma necessidade que ia passar e ia ser suprida por aquele que é fiel, que prometeu, tá? Outra coisa, a gratidão é a consciência da pessoa que eu sou, do lugar que eu estou e do propósito que eu tenho. Então, eu sou grata por hoje estar aqui sentada na frente desse computador e Deus está usando a minha vida. Uma pessoa que, quando você passa por uma situação que eu passei, a gente vê que você é frágil. Na mesma hora que você está aqui, você pode não estar mais. Então, Deus pode usar uma pessoa fraca, um vasinho de barro, que traz a mensagem dele, que é tão preciosa para nós. Então, quando eu tenho essa consciência que, por meio de Jesus, hoje eu estou aqui, sentada na presença de vocês, trazendo essa palavra, mostrando para vocês o princípio da gratidão que Deus colocou lá no livro de Tessalonicenses, quando ele fala em tudo dai graça. E interessante, gente, que essa aula aqui, ela já estava estudada antes de eu adoecer. Daí, eu pensei, o dia que eu estava, mais ou menos, eu falei assim, acho que eu consigo dar aula hoje. Eu peguei nela de novo, estava trabalhando, estudando ela de novo, mas aí eu não consegui dar aula. E eu pensando assim, eu tenho que dar uma aula falando que eu estou agradecida. Mas todo esse tempo que Deus trabalhando na minha vida e eu aprendendo cada dia com as coisas que aconteceram, eu pude entender que se eu tiver consciência daquilo que eu estou vivendo, que aquilo é para a glória de Deus, então eu posso ser grata, mesmo quando as coisas não vão bem, tá? Então é a consciência do que eu sou em Cristo, do lugar que eu estou, do propósito que eu tenho, que Ele tem para minha vida, tá? Gratidão é a forma que você manifesta seu estado de plenitude, né? Se você se sente cheio mesmo de Deus, de gratidão, então, se você está cheio disso, desse entendimento, você vai manifestar, na forma de gratidão, você vai manifestar essa plenitude, né? Em que você está para a vida, está para as pessoas e está para Deus. Então, uma pessoa que está com gratidão, ela está com a mão estendida, querendo entregar alguma coisa, fazer alguma coisa, contribuir com alguma coisa. Ela não está com a mão estendida, achando, eu tenho direito, eu fui lesado, eu fui contrariado, eu levei um dano de alguma coisa, um prejuízo. Ela não vai estar assim, porque ela vai estar com gratidão, então ela não vai se sentir lesada com nada. Pode passar, Daniel.
Então, a gratidão, como ela é um princípio, ela é uma direção. Lembra que eu falei que o princípio é como uma bússola que guia o norte, que vai mostrando para a gente aonde a gente tem que trilhar para ter uma vida plena. Deus não quer que você passe aqui como aquele povo passou 40 anos no deserto, rodando para lá e para cá e não possuir a terra, porque foram murmuradores, desobedientes, né? Amargurados. Então, quando você tem esse princípio, e como a gratidão é um princípio, ela vai te dar uma direção. Você não vai alcançar uma condição de gratidão esperando que algo aconteça a seu favor, tá? Isso tem que ser trabalhado. Você não vai conseguir é, que isso aconteça naturalmente, que você esteja contente sempre e que você seja grato. Não, isso aí tem que ser trabalhado na sua vida. E se você trabalhar isso, aí sim ela vai começar a ser natural. Você não vai ficar o tempo inteiro só reclamando, só entristecido. Por quê? Não é porque eu não quero que você fique, se você quiser ficar reclamando, você pode fazer o que você quiser. Só que isso aí vai fazer você perder. Se os desobedientes murmuradores no deserto perderam de entrar na terra prometida, quantas coisas você pode perder porque você, em vez de ser grato, você está murmurando? Então, gratidão é um princípio porque ela liberta você da idolatria. Então, muitas vezes você acha que idolatria tem a ver só com a adoração de um ídolo, de uma imagem, né, de um culto religioso pagão. E não tem, não é só isso, não. A idolatria é tudo aquilo que você idealizou. Muitas vezes, sabe por que que você não é grato? Porque você idealizou em pessoas, você idealizou em coisas, em projetos da sua vida, e aquilo ali não saiu conforme você queria. Ao invés de você ter gratidão, você vai ficar amargurado, tá? Então, olha ali, quando você é grato, você está livre da idolatria. Idolatrar é esperar algo, idealizar algo em algo ou em alguém. Idolatria é tudo aquilo que você idealizou. A idolatria, ela compromete a gratidão. Por quê? Porque você fica esperando algo em troca para você ser grato. Se aquela pessoa ela superar minhas expectativas, se aquela pessoa fizer aquilo que eu estou esperando que ela faça, eu vou ficar agradecido, eu vou ficar grato. Mas se ela falhar, então eu também eu estou amargurado, eu estou indignado. Então a idolatria compromete a gratidão, porque de algum modo você idealizou as pessoas, idealizou a vida, idealizou a circunstância, idealizou Deus. Pode colocar Deus com letra maiúscula para mim, Daniel. Por isso a idolatria leva a um culto. Você pode ver que a idolatria leva a pessoa a cultuar alguém. E as pessoas cultuam porque ela espera alguma coisa ou elas estão gratas por alguma coisa que ela recebeu, né? Ah, eu estou grata, então eu vou fazer alguma coisa. Eu não estou grata, também não faço, né? É, então, o que nós precisamos entender é que toda vez que você depende de uma coisa dar certo, que você idealizou, sair do jeitinho que você esperava para você ser grato, isso não é gratidão. Isso daí é uma idolatria, porque você idealizou aquilo, recebeu, então você retribui de alguma forma. Se você não recebeu conforme você esperava, você fica amargurado, você fica crítico, você fica murmurador. Então, para você estar nessa plenitude, nesse princípio de vida que Deus fala sobre gratidão, é você ser grato em tudo, em qualquer circunstância, independente da expectativa, frustrado ou não. A gratidão é aquilo que te leva além do culto. Entendeu? Não é você tá feliz, tá satisfeito porque deu certo, então você cultua Deus.
Não, você vai querer estar em todo tempo em comunhão com Deus, você vai querer estar em todo tempo naquela amizade, naquele relacionamento com Deus, porque você já acredita que você já recebeu. Aquilo que você precisa, você já tem. Entendeu? Então você já é grato. Tudo que vier a mais, você é como se fosse um presente, né? E você tem aquilo, essa visão. A gratidão te liberta da murmuração. Por quê? Porque quando você é grato, você não reclama. Deu errado? Tudo bem. A murmuração é a forma que nós manifestamos nossa insatisfação a partir da resposta do ídolo que você criou na tua cabeça. Você fala assim, eu acho que aquele fulano lá, ele vai resolver essa minha carência que eu tô tendo, essa minha necessidade. Então você coloca toda a sua confiança naquela pessoa ou naquele estudo que você fez, naquele emprego, naquela circunstância. Aquela pessoa passa a ser o seu Deus. Você esquece aquilo que Deus fez por você e aquela pessoa ou aquela circunstância que ela começa a ser o seu Deus. E aí aquilo não sai do jeito que você esperava, vem a sua insatisfação. E isso aí gera o quê? A ingratidão, tá? Porque a resposta do seu ídolo, daquilo que você colocou no lugar de Deus, foi frustrada. E você se amargura e ressente. Talvez não percebemos, mas não são as pessoas que estão nos impedindo, né? Às vezes você fala, isso aí é culpa do meu chefe, é culpa da minha esposa, é culpa do meu marido, é culpa dos meus pais, é culpa da vida, é culpa do governo, é culpa Enfim, você tem 1 milhão de pessoas para você colocar a culpa, né? Ah, você acha que é o meio externo que está levando você, às vezes, a essa murmuração, esse descontentamento, né? E aí então você não percebe que não são as pessoas que estão impedindo você, nos impedindo. Não é Deus que não está dando aquilo que nós precisamos. Deus, ele já deu todas as coisas. É isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Vocês não aprenderam nada do que eu estou falando. Eu estou com a voz meio sem força aqui, mas eu queria que vocês entendessem isso. Que se vocês, a partir de hoje, dessa aula, ai meu Deus, a partir justo dessa aula de gratidão, não ganhei mais nada, minha vida ficou do mesmo jeito, não vai ficar não, tá? Mas vamos supor que ficasse, né? Se isso acontecer, eu queria que vocês aprendessem uma coisa, que Deus já deu tudo que você precisa, tá? Você já tem tudo que você precisa, você só precisa descobrir onde está cada coisa. A Bíblia fala que em Jesus Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria, da ciência. Tudo que você precisa está em Cristo. Ele deu com ele todas as coisas. Então, se você não ganhasse nada a partir de hoje, que é impossível isso, porque Deus todo dia, a hora que o dia amanhece, já vem com ele novas oportunidades. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Todo dia tem coisa boa para nós. Mas se vamos supor que você não considere isso e não tenha nada, você pode pensar que Deus já deu por meio de Cristo, com Cristo, todas as coisas. Ele deu além do que nós precisamos, muito além do que nós merecíamos, né? Nós não merecíamos o inferno. Ele deu pela graça dele a vida eterna, né? Então a murmuração não cabe na vida da pessoa que se relaciona com Deus nesse nível de entendimento, gente, tá? Ingratidão não combina com quem tem um relacionamento sério, íntimo com Deus. Então, quando você se indigna com a vida, resolve que não vai servir mais a Deus, né? É, acha que Deus falhou com você, volta para isso aqui, que eu estou deixando hoje aqui para vocês. Começa a pensar que quando você aceitou Cristo, ele deu tudo, um kit, é o kit salvação.
Você só precisa abrir e olhar e desfrutar de todas as coisas que Deus deu para você. E às vezes você não faz isso porque você não reconhece, você não tem esse espírito de gratidão e você não considera aquilo que ele te deu, tá? Pode passar, Daniel. Tá acabando, viu, gente? Tá, já passei 1 minuto já, mas estamos acabando. Às vezes você pensa que algo exterior está impedindo, como eu acabei de falar, e não é, é a murmuração, né? Às vezes a murmuração que impediu o povo de conseguir conquistar a terra prometida, o sonho, né? Todo mundo aqui tem um sonho, eu tenho certeza. Todo mundo, porque quando a gente não tiver mais sonho é porque a gente morreu. A gente tem sempre vontade de conquistar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Então, lembra sempre que o que pode impedir você de conquistar alguma coisa é você mesmo, com a sua murmuração, com a sua amargura, que pode contaminar outras pessoas e levar outras pessoas a também ser murmuradores, a ser amargurados. Lembra que quando você está sempre perto de alguém, está influenciando alguém, né? Quando você está pleno, teu copo transborda, vai derramar e vai molhar alguém, vai influenciar alguém. Quando você está vazio, amargo, também vai acontecer a mesma coisa. Você vai levar pessoas junto com você para a amargura, porque muitas pessoas que ficaram lá no deserto foram influenciadas por alguém. E ficaram todos lá, os corpos caídos, morreram no deserto e não possuíram a terra de promessa, foi possuir a terra de promessa só a nova geração, tá? Para viver um estado de gratidão, eu não preciso esquecer do que não está dando certo, né? Às vezes você pode pensar, a professora está querendo coisa demais de mim. Ela quer que eu esqueça tudo, que nós estamos no meio da pandemia, né? Que muitas pessoas perderam seus entes queridos, pessoas ficaram desempregadas. Olha quanta coisa que está acontecendo no nosso mundo. Mas até nisso você pensa, esses aí são sinais de que o nosso Redentor está cada vez mais próximo. Até nisso a gente precisa ter gratidão. Então, para você ter gratidão, você não precisa esquecer do que está acontecendo, né? À sua volta, do que não está dando certo. Mas é a forma com que você enfrenta tudo isso. Sem murmuração e nem queixas, tá? Não murmureis, murmuradores não entrarão. Os murmuradores não entraram na terra. Pessoas amarguradas não veem, elas ficam cegas, elas não conseguem enxergar aquilo que Deus tem feito na vida delas. Elas só conseguem enxergar as dificuldades, as carências. Elas transformam as necessidades em carência. Deus quer que você seja consciente da sua necessidade, mas que você saiba que a sua necessidade não são carência, porque Ele já supriu as suas carências em Cristo. Você só está com uma necessidade que Ele pode suprir se você confiar nele. A amargura, ela é um dano para a sua vida, porque ela é o contrário do princípio da gratidão. Então, a amargura, ela é um dano, ela é uma subtração no coração, é como se você fosse lesado, você estivesse lesando você mesmo. Se você está se privando da graça de Deus, a Bíblia falou ali, a gente leu aquele versículo, não se prive da graça de Deus. Você está privando você mesmo das bênçãos de Deus, porque a amargura, ela causa esse dano, essa subtração no coração. Pessoas lamentam as coisas que não têm. Os ansiosos, aprisionados no medo do que pode acontecer. Tem mais alguma, Daniel?
Então, essa aqui é a última. O que está faltando em nossa vida para herdar aquilo que está prometido, vida plena e gratidão? O que está faltando? Para terminar isso daqui, ó. Depois vocês acham lá no grupo, vocês revisam isso daqui, tá? O que falta, então, para a gente ter isso que eu passei para vocês hoje? Essa vida plena, essa gratidão. Primeiro, ter um coração bem resolvido nas situações onde falta alguma coisa. Vai acontecer? Vai. Porque nós vamos viver nesse mundo, nós estamos vivendo num mundo permeado pelo pecado. Então, nós vamos vai acontecer coisa assim, né? Vai acontecer dificuldade, nós vamos passar por perrengue, mas o que é, como você manter a gratidão, né? Em tudo dai graças, ter o coração bem resolvido nas situações onde falta alguma coisa. Você tem que, no teu coração, saber que aquele que prometeu que ia cuidar de você e não ia te deixar nem um dia, e estaria convosco a todos os dias até o fim dos tempos, ele é fiel para cumprir. 2, que a falta não faça você murmurar. A vida tem perdas, não murmure, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, de perdas, né? Não murmure, seja grata, é difícil, não é fácil não, mas se você conseguir, você vai ter uma alegria. Que as dificuldades não deixem que você se amargure, não deixa brotar uma raiz de amargura dentro de você que faz com que contamine você e outras pessoas. Outro, que os riscos não façam você ter medo. Não há vida sem risco, gente. Não tenha medo. Tantas pessoas estão deixando de servir a Deus, de ir na igreja. Aí você pode dizer, mas você estava indo na igreja e pegou Covid. Bom, teve pessoas na nossa igreja que pegou Covid mesmo de um do outro lá na igreja. Não vou negar, não. Eu não peguei o Covid na igreja. Mas se eu tivesse pego o Covid na igreja, não tô nem aí. Sabe por quê? Se eu morresse, eu ia estar lá no céu uma hora dessa. Só ia estar triste de não estar aqui hoje conversando aqui com vocês, podendo compartilhar, né, a palavra de Deus. Foi gostoso ficar lá? Não foi, não. Foi bem assustador. Mas agora que eu passei, isso aí me deu uma alegria de saber que foi uma vitória. E eu sei que foi Jesus, foi Deus que me deu isso tudo, né? Ele sabia de tudo, ele sabe de tudo na minha vida. Então não tenha medo de servir a Deus. Nós vamos parar de servir a Deus, nós vamos abandonar o barco mesmo. Tem muita gente que não está indo mais na igreja, tem muita gente que abandonou tudo. Está esperando o quê? A morte? Tá igual o Jonas, quando ele subiu lá, falou para Nínive que Nínive ia ser destruída, e subiu, foi debaixo do pé de aboboreira e ficou esperando a cidade pegar fogo. Nós vamos fazer isso, gente? Vamos fazer isso mesmo? Eu não quero fazer isso. Os riscos não façam você ter medo. Não há vida sem risco. Viver é um risco. Todo mundo aqui que está vivo está correndo risco de morrer, porque morto não morre mais. Então não tenha medo. Como vou lidar com perdas? Gratidão, né? Tudo dá graça. Como vou ter um lábio puro, tá? Que não murmura, que não amargura? Gratidão. Como vou manter um coração puro? Tentando manter uma boa postura perante as pessoas, fazendo parecer uma coisa que você não é? Não. Tenha gratidão. Se você tiver gratidão, você não vai ter lugar para amargura dentro do seu coração. Como vou enfrentar a minha ansiedade? Gratidão, tá? Você não vai ter medo porque você está grato, porque você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, viva em gratidão, em tudo dai graça.
E no Salmo 116, só para terminar o último versículo, aqui é o último slide, tá? Coloca o Salmo 116 para mim, deixa eu achar o versículo que eu quero aqui, Daniel. Pode passar. Amo o Senhor, porque Ele inclinou seus ouvidos. Pode passar. Muito bom esse salmo, depois vocês leem em casa. Pode passar, Daniel. Passa, Senhor. Pode passar. Passa. Esse salmo aqui é maravilhoso, tá? Depois vocês leem ele tudo aqui. Esse aqui é o versículo que eu quero. 116, 12, mas depois vocês leem ele inteiro. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Passa, Daniel. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Passa aí. Mais um. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Pode voltar lá, Daniel. Então, esse salmo aqui, depois vocês lerem ele em casa, ele quer dizer que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Ele fala, eu levantarei o cálice da salvação, né? E pagarei, cumprirei os meus votos. Renova com Deus os seus votos, tá? Igual quando você casa, que você quer amar aquela pessoa pro resto da vida, o tempo vai passando, né? Você vai esquecendo disso daí. Às vezes nosso relacionamento com Deus fica assim. Então, o que que você faz hoje? A hora que você for dormir, fala para Deus, Deus, eu quero ser grato, eu quero ter um coração grato. Eu quero que o Senhor me ensina a ter gratidão. Eu quero fazer isso também, que eu também preciso, todos nós aqui precisamos. Ajuda eu a ser grato na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Ajuda eu dar graça em todo o tempo, ajuda eu te servir até o fim. Ajuda eu não ter medo. Eu quero fazer esse compromisso do Senhor, né? Renove seus votos e seu compromisso com aquele que é tudo em todos. Aquele que é capaz de dar para nós uma vida plena, uma vida feliz, aquele que pode fazer com que você tenha gratidão, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, nos campos não haja mantimento, mesmo assim você vai se alegrar no Deus da sua salvação, tá? Que Deus abençoe cada um aqui. Estava com muita saudade de vocês, muita mesmo, pensei muito, falei, meu Deus, ajuda a ficar boa para mim poder ir lá ensinar meu povo, tá? Se alguém não compareceu hoje, vocês viu, anima eles para a próxima aula. Amanhã tá prontinha a nossa aula de escatologia. Vai estar muito boa. Se você faz escatologia, não perca amanhã, tá? Tá bom, gente? Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar? Eu gosto que vocês participem, não tenha vergonha. Eu quero falar, Sônia. Pode falar, Gabriela. Uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é que, mesmo nas dificuldades, a gente tem que agradecer porque é uma oportunidade da gente crescer, da gente ser provado, purificado, santificado na presença de Deus. Às vezes a dificuldade é tão grande, o sofrimento é tão grande que a gente não consegue enxergar isso. Quando a minha mãe faleceu, eu perdi o chão. Esse mês vai fazer um ano que a minha mãe faleceu. E quem me conhece sabe que eu ainda estou de luto. Mas mesmo na falta da minha mãe, na dificuldade de não ter mais ela comigo, Deus tem me mostrado que Deus é minha mãe.
que Deus é comigo todos os dias. Mesmo ela não estando aqui, Deus é a minha mãe todos os dias. Deus não Tudo, morre, né? Deus não morre, né? Olha que bom. Deus está com a gente todos os segundos. Então, tudo que eu queria falar para ela, eu falo para Deus. E Deus me ouve, Deus está comigo, me orienta. Então, é isso que eu queria falar, que a gente ser grato, às vezes a dificuldade faz a gente enxergar isso, que ser grato não é só quando tudo vai bem, é quando vai tudo mal também. É isso aí. Gente, hoje é o aniversário da Gabriela, viu? Que Deus abençoe a vida da Gabriela e que vocês possam estar orando por ela, pela vida dela, que ela possa ter muitos anos de vida. Deus abençoe, viu, Gabriela? Dona Sônia, depois dos 30 a gente não comemora. Eu não vou falar a sua idade, não. Não vou falar que você tem, que você já passou dos 30. Então tá bom. Mas alguém quer falar alguma coisa? Irmão Aurelino, estava com saudade do senhor. Irmã Sônia, só tenho a agradecer à irmã, graças a Deus pela saúde da irmã, pelos estudos. E a irmã pode ter uma plena certeza, como diz o apóstolo Paulo, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido o meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então, se Amém. Deus não tirou a irmã, é porque Deus tem propósito na vida da irmã. E quando eu tenho visto, a irmã está sempre grata a Deus. Se Deus tirasse, a irmã diria, obrigado. Mas se Deus conservou a vida da irmã, obrigado. É porque a irmã ainda tem muito que trabalhar para Deus. E nós estamos aqui para aprender com a irmã. Que Deus possa abençoar e que possa ainda alcançar muitas bênçãos do alto céus, tanto na vida espiritual, como também na vida material da irmã. Obrigado, irmã. Amém. Deus abençoe. Amém, irmão. Mais alguém quer falar? Nada? Tão quietinho hoje? Tão com frio? Ah lá, Gabriela, parabéns. A Gabriela está recebendo um monte de parabéns aqui. Então tá bom, gente. Então vamos encerrar com a palavra de oração. Eu vou pedir para o meu companheiro, que eu senti muita falta dele também, o Daniel, que ele ora para nós, encerrando nossa aula, tá? Ok, vamos Vocês orar então. têm aprendido hoje. Pai querido, Pai amado, nós estamos na tua presença, Pai, nessa noite. Primeiramente, agradecer a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. O Senhor nos dá, Senhor, onde podemos estar aprendendo mais de Ti, aprendendo mais a Tua palavra. E possamos, ó Pai, guardar, Senhor, nossos corações, as nossas mentes e praticar em nossas vidas, ó Pai. E ensinar as outras pessoas também, Senhor. Compartilhar aquilo que temos aprendido para outras pessoas, Senhor. Pai querido, nós somos muito gratos, ó Pai, pela vida da Sônia, pelo momento que ela passou, Senhor, e está aqui conosco hoje. O Senhor tem usado cada vez mais a vida dela, Senhor, esteja sempre abençoando, sempre dando sabedoria, para ela estar nos ensinando a Tua palavra, Senhor. Pai querido, abençoe cada aluno de hoje, que está aqui, aqueles que não puderam participar, esteja, Senhor, abençoando também, cuidando deles, que na próxima aula possamos estar todos aqui aprendendo mais de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da Gabi, Senhor, que está completando mais um ano de vida. Esteja cuidando dela, abençoando ela, sua família, dando saúde, força, Senhor, cada vez mais a buscar a Te servir, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um de nós e nos dê uma noite de paz, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, que eu te peço, te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. 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 Deus Amém. abençoe, viu? Cada um de vocês. Boa noite, Boa gente. noite. Boa Boa noite, noite para Gabi. todos. Boa noite, Boa noite, Cassinha, gente. Até amanhã. Miriam, Kessia, Kathleen, a Sol. Boa noite, Sol. Boa noite, irmão Aurelino.